Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio Atibaia Jardim para mais uma gravação de um podcast, que é o nosso podcast Jus Esperneandi. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na Comarca de Atibaia e tenho ao meu lado o Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Fala, doutor. Boa tarde. Olá, pessoal. Mais uma gravação aí, nosso podcast Jus Esperneandi. Hoje nós estamos com o convidado aqui, o meu amigo, Dr. Douglas Allegrini. Tá aqui o Dr. Douglas, conheci o Dr. Douglas, tive o prazer de conhecê-lo na campanha eleitoral da OAB de 2021. Dr. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, sou eu quem agradece, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui diante de vocês, conheço o trabalho que vocês vêm desenvolvendo em prol da advocacia, da Ordem dos Advogados, uma profissão que nós temos no coração, no cérebro e nas atitudes. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e poder colaborar com o mundo jurídico para trazer um pouquinho mais de luz. Perfeito. Eu que agradeço, doutor. Agradeço por o senhor ter aceito esse convite. É uma alegria tê-lo aqui, né? Nós nos conhecemos aí nas eleições de ordem. Lá no Calçadão, lá naquele bar lá na esquina. Né? Como é que é o nome daquele bar lá? Qual é o nome do bar lá? Bar do Seu Chico. Bar do Seu Chico. Nossa, aquele bar é mais velho que eu, mano. Antiguíssimo, sim, né? Ele é tradicional de Atibaia. Sim. A gente estava fazendo campanha andando, né? Entrando nos escritórios, trocando ideia com os colegas. Nos recepcionou de uma forma maravilhosa. Foi. Paramos para tomar uma água, vimos ele lá de terno, lá, né? Falei, esse é advogado, vamos pedir voto. Exatamente. Foi uma abordagem bastante respeitosa. E a minha anuência à candidatura até então também foi totalmente sincera. Isso mesmo. E agora é o seguinte, vamos direto ao ponto. Doutor, o primeiro ponto da nossa conversa que a gente vai tratar aqui é um ponto que eu acho crucial, lembrando que o nosso tema vai girar em torno do direito penal. O doutor é advogado criminalista, professor, né? Eu queria falar um pouco sobre a presunção de inocência, lá previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Qual a tua opinião a respeito da presunção de inocência aplicada ao direito penal? Bom, esse tema, doutor, traz uma certa polêmica no mundo jurídico hoje. Não é à toa em virtude da impunidade que, infelizmente, reina no nosso país. Entretanto, a Constituição Federal tem normas que são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas nem mesmo por emenda constitucional. E eu entendo numa hermenêutica literal, hermenêutica, para aqueles que, por acaso, não saibam, é a interpretação das leis. Ela diz literalmente no artigo 5º, no inciso 57, que ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No meu entendimento, esse artigo ele é cabal, está na Carta Magna, na Carta Política, que rege todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. Eu entendo que o Estado não deva interceder diante de algo que ele mesmo criou para salvaguardar direitos tão importantes quanto esses que, se não, depois da vida, o mais importante que é a liberdade. Sim. E hoje no Estado Democrático de Direito a gente vive numa situação que esse direito ele é subestimado, superlativo, como que poderíamos dizer? Eu creio que pelo excesso de corrupção, de falta de credo nas instituições do Brasil, pessoas que não têm muitos escrúpulos para lidar com a coisa pública, fazem com que as pessoas não tenham, principalmente o povo leigo, que não tem muito conhecimento da parte jurídica, veja com bons olhos a prisão na segunda instância, causando realmente uma celeuma no mundo Mas jurídico. é que o crescimento da criminalidade faz com que automaticamente aumente, aos olhos da sociedade, o número de pessoas impunes. Mas não é que é um número de pessoas impunes vultuoso, é que aquela pessoa ela está respondendo o seu crime dentro da lei, está em liberdade, ele preenche os requisitos. E aí, isso aos olhos da sociedade dá a impressão que tem impunidade. Sim. A falsa sensação de impunidade. E aí, a hora que a gente entra no tema da presunção de inocência, aí a mídia faz uma pressão, prende o cara em violação à presunção de inocência. Prisão preventiva. O cara fica lá 2, 3 anos esperando um julgamento, né? Então você tem duas vertentes. Primeiro, que a presunção de inocência, que nós somos técnicos, nós temos que cobrá-la. Segundo, que a sociedade que é leiga não conhece. A sociedade é influenciada por mídia, influenciada pela força do ódio, né?
que quer que o cara vá preso, mas não compreende que existe toda uma sistemática que por trás de tudo isso, né? Uns fatores que levam a isso, por exemplo, eu fui questionado se eu entendia, eles colocaram uma questão política de um indivíduo que estava preso, que seria punido mais severamente depois da segunda instância, e não é por acaso, peço até aqui minhas escusas, mas esse indivíduo ao qual estou me referindo hoje preside o Brasil. E naquela ocasião me perguntaram, porque eu era contra e sou contra até hoje a prisão na segunda instância, porque esse indivíduo, de uma forma ou de outra, ele seria prejudicado caso houvesse a confirmação na segunda instância, e confundindo a parte política com a parte jurídica. Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra nem a favor. Não estou falando aqui de política, estou falando aqui de direito. Sim, lógico. E para mim, a Constituição ela não pode ficar ao bel prazer da política. Sim, não pode. Então não é porque beneficiou esse ou prejudicou aquele. Porque eu tinha clientes que estavam em apelação, que não estavam cometendo nenhum tipo de delito, estavam ressocializados ou em processo de ressocialização e que foram tolhidos da sua liberdade em virtude de uma medida que, na minha opinião, foi estapafúrdia, prematura e injusta. Cara, e agora, não entrando em tema de política, até porque eu não me posiciono em relação à política, né? Sim. Se eu tenho uma opinião é minha. Sim. Eu não. Mas assim, hoje eu li uma matéria que o STF mandou colocar tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Sim. Né? Qual que é a leitura que eu faço disso? Para que serve uma tornozeleira eletrônica ou uma prisão preventiva? Para aqueles cidadãos, aquelas pessoas, o nosso cliente que é um anônimo na sociedade. Perfeitamente. O Bolsonaro, aonde ele tiver, cara, a turma acha ele porque vai ter alguém que gosta dele, alguém que não gosta dele. Sem dúvida. Qual que é o sentido do STF mandar prender uma pessoa igual ao Bolsonaro ou botar uma tornozeleira? Qual que é o sentido disso? Política constranger ele, né? Exatamente. Você entendeu? Perfeitamente. Eu não sou bolsonarista, não sou lulista, sou porra nenhuma. Eu tô olhando com a minha ótica de criminalista. Perfeitamente. Ele é uma pessoa pública, uma pessoa que o mundo conhece ele. Sim. Né? O mundo inteiro conhece esse cara. Olha, trazendo o que você está falando para a nossa realidade aqui de baixo, é a mesma coisa de você colocar a algema no pé e na mão de um cara que roubou um pão. É isso. De um cara que cometeu um crime sem violência ou grave ameaça. Isso um crime famélico. E não tem nenhuma implicação com a parte política. Você tá entendendo? Então, assim, a nossa justiça, ela tá um pouco perdendo a credibilidade. Por causa de excesso, por causa de excesso onde não deve e desleixo aonde teria que ter cautela. Sim. Por exemplo, você pega lá André do Rap. Todo mundo sabe que esse cara é um dos maiores traficantes do país. Sim. Mas o STF soltou ele. Pois é. Você entendeu? Sim. O STF soltou ele, né? Não só ele, como tantos outros criminosos famosos aí que tem dezenas de crimes respondendo. Esse sim teria que fazer uma preventiva, porque esse cara, ele é conhecido talvez na sociedade onde ele vive ou no meio outro que a mídia o expõe. Né? Ele é um contumaz delinquente. Agora... não tem sentido algumas decisões do judiciário, sabe? Às vezes eu leio decisões de primeira instância que eu me revolto, que você vê que aquilo não é um juiz, não há intelecto de um juiz que fez aquelas decisões. Doutor, não sei se vocês vão se recordar disso, mas a Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, numa votação, ela disse o seguinte: não se pode prender alguém antes do julgamento final. Ela disse isso textualmente numa entrevista. Posteriormente, ela apareceu dizendo o seguinte, que ela mudou de posição. Por quê? Porque agora ela não vai seguir mais o ditame constitucional, ela vai seguir o ditame dos seus pares. Eu vi. Meu Deus do céu. Isso daí foi de matar. É rasgar a Constituição. Eu lembro disso. Olha, eu já gravei podcast aqui, o qual já me perguntaram se eu acreditava na justiça. Eu acredito no direito, mas não acredito mais na justiça. Com todo respeito. Somos dois. Eu me solidarizo perfeitamente com a sua fala. Eu acredito no direito, mas eu não acredito na justiça. A aplicabilidade do direito é suspeita. Porque tem um viés político que não tem tamanho. Vocês viram? Agora, recente, a juíza que foi demitida, de onde que é? Não lembro. Porque 2.000 decisões, copia e cola. Eu vi. Você viu essa matéria, doutor? Eu não vi, graças a Deus. Eu não li, mas eu foi demitida, porque ela estava na fase probatória. Ela tinha 2.000 decisões dela que era copia e cola idêntica uma a outra.
Eu já vi... Pasme, excelência. Doutor Sidney, eu já vi muitas vezes esse tipo de coisa acontecer do Ministério Público num processo, isso em caso concreto em que eu estava atuando, em que eu verifiquei os fundamentos da prisão preventiva arguídos pelo senhor promotor de justiça, que é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então você repetiu o que tem no artigo 312, qualquer um pode. Só que a lei diz que tem que fundamentar um por um, sejam eles quais forem. Quantas vezes vocês vêm fundamentar? Fazer o link do fato com o tipo penal. Levou aquele promotor, aquele juiz a motivá-lo. Exatamente. O que motivou ele? Pois é. Para ele decidir que tem que prender e não deixar vai solto. frustrar a aplicação da lei penal? Como? Como? Essa é a pergunta. Qual é o motivo? Até onde chegou? Só que a gente... eu não sei se o doutor já notou isso, mas aqui no estado de São Paulo existe não é cooperativismo? Corporativismo entre primeira e segunda instância, porque quando a prisão é preventiva, ele dá a preventiva que normalmente o TJ mantém. Dá menos trabalho, né? Tem que usar menos raciocínio. Entendeu? É complicado. Tem muitos processos. É complicado. O cara teve, teoricamente, todos os direitos de defesa amplos e irrestritos. O devido processo legal se deu da forma como eles colocam que se deu. Ô, doutor, dando continuidade aqui à sua exposição. A nossa conversa. A sua exposição. Está muito agradável, por sinal. Com certeza. Nós falamos aqui da prisão do Lula, inclusive, e foi naquela época da prisão do Lula, houve mudança contínua de entendimento em relação à prisão em primeira e segunda instância. Sim, minha opinião é que o entendimento se molda conforme o cliente. Tá? Essa é minha opinião. Isso deveria ser lá no nosso escritório, não no tribunal. Né? Se molda lá no tribunal, no STF, se molda o entendimento de acordo com quem vai ser julgado. Porque... anteriormente a isso, tinha um outro caso um pouco conhecido no Brasil nacionalmente, o qual entendeu-se que não podia se prender após a decisão de segunda instância. Sim. Quando o Lula foi julgado, que estava em julgamento, e aí o STF mudou o entendimento, que poderia prender na segunda instância, no entanto que ele foi preso, ficou quase 2 anos. Interessante que foi o mesmo momento. Então, da história, né? Concomitante, não é? Então. Houve uma mudança de entendimento. E aí, doutor? É lástima quando o Estado interfere no direito. O direito em si, eu sou fã da Constituição. Entendo que a Constituição do Brasil é uma Constituição razoável e cidadã. O problema dessa é aplicada. E é como você disse, vai depender de quem é que vai estar sofrendo as agruras da pena que vai ser imposta. Então, se o indivíduo tem poder econômico, o que foi a Lava Jato, senão um monte de dinheiro jogado pelo ralo? Outra coisa que eu até gostaria de saber a opinião de vocês, fugindo um pouquinho, mas é que eu fiquei muito curioso. Falaram, eu acompanhei a CPI, quando pergunto para o Sérgio Moro sobre embargos auriculares, e aqueles que não conhecem embargos auriculares são aqueles que nós trocamos nos bastidores, falando um promotor com um juiz, um advogado com um promotor, enfim, essas conversas de bastidores que nós temos. E ali mostraram e perguntaram para ele, a Intercept veio descobrir que havia essas ligações, e que nenhum deles perguntou para o Sérgio Moro, mas eu aqui, humildemente, se estivesse lá, perguntaria. É o seguinte... por que Vossa Excelência não tem nenhum embargo auricular com ninguém da defesa, só do Ministério Público? Só do Ministério Público. É isso. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Ou seja, só conversou com a promotoria. Doutor, eu tenho para mim, tem juízes, tem juízos. Sim. Tá? Sim. Tem doutos juízos que cumprem o que a lei diz. Mas eu acredito que é a minoria. E eu acredito que existe já uma conversa prévia entre juiz e promotor. Porque você e seu cliente é excepcional naquela vara. Mas o juiz e o promotor estão todos os dias em diversos casos. Sim. Então, eu tenho para mim que existe já uma conversa prévia sobre cada caso, tá? Sim. E na maioria das vezes, por aquele promotor... eu vou só para te adiantar, promotor e juiz assistem ao nosso podcast, tá? Então, o fato daqueles promotores
estarem o tempo todo com o juiz, né? Acaba gerando uma conexão entre eles que o juiz segue o entendimento ao parecer ministerial. Sim. Sabe o que eu acho? Olha, eu sei porque eu advogo todo dia no criminal, eu vejo. Eu sei. Eu não vejo, você não vê o juiz diferente. Você pode fazer baita de uma tese. Eu já ouvi até advogado, promotor chamar o juiz dele pelo nome. É isso. Sim, você entendeu? Então, olha só. Nós estamos hoje numa fase em Atibaia que a promotoria ela tem seu próprio prédio hoje. Mas nem sempre foi assim. O Ministério Público, há um tempo atrás, tinha o seu gabinete lá no fórum, onde são os gabinetes dos juízes, né? E eu via que de tardezinha faziam-se cafés. Sim. Tá? Então eu via o cafezinho da promotoria e eu via eventualmente algum magistrado passando ali por perto para tomar um café. Então assim, são coisas que eram feitas a portas fechadas e você via funcionários levando bolo, levando um café, entendeu? Sim. Então assim, a gente não sabe o que acontece numa sala onde estão promotores e juízes sem a presença de um advogado. O que eles tratam, o que eles falam lá, eu não sei. Eu não estou falando que eles estão planejando contra nossos clientes, não estou falando isso, não estou afirmando, mas também não posso afirmar que não fazem isso. Entende? Sim, entendo. Né? É algo... Tem toda a lógica. O doutor conhece aquela caixinha onde você coloca um gato e o gato está morto e está vivo ao mesmo tempo. Irving Schrödinger. Exatamente. Ele faz, isso é parte da mecânica quântica. Exatamente. Onde você vai explicar o seguinte... É a física das probabilidades. Então, quando você coloca um promotor e um juiz dentro de uma sala e você fecha e você não sabe o que eles estão falando, e aí? Você só vai saber quando abrir, assim como você abrir a caixa para saber se o gato está vivo ou está morto. Tá vendo como a física quântica chega ao direito? Da mesma vídeo da mecânica quântica no canal. Do mesmo jeito que a gente critica, isso. Do mesmo que nós criticamos aqui, nós temos o dever de elogiar também. Sim, lógico. E eu tenho um juízo aqui, que eu critico muito ela nas minhas petições. Primeira Vara Criminal de Atibaia, critico demais, né, por causa do jeito da postura. Mas ela, a juíza, ela é uma juíza que você vê que ela é imparcial, ela não tem corporativismo, que eu já vi mandando oficiar corregedoria contra perito da Polícia Civil, eu já vi em processos já vi mandando oficiar corregedoria para policial civil, eu já vi ela dar bronca em promotor, e eu já vi ela ir contra parecer do Ministério. Uma postura. Assim, eu tenho uma opinião em relação às decisões dela, mas em relação a que nós estamos falando aqui agora de corporativismo, que a juíza acompanha o entendimento do promotor. Então, assim, eu tenho que tecer elogios para a juíza da primeira Vara de Atibaia. Ela é profissional de ela apesar de eu criticar algumas coisas, mas ela não leva muito para esse lado, não. Ela faz o que ela tem que fazer. Ela faz o que a lei manda. Beleza. Sim. Você entendeu? Além do que você está fazendo uma coisa bastante interessante, que até tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é sincero na aprovação e pródigo no elogio. É isso aí. Entendeu? Que a gente critica bastante alguns juízes aqui, entendeu? Alguns fazem por merecer. A gente critica aqui. A gente mas graças a Deus não é todo mundo. Mas se o advogado não criticar, se a gente não tiver o direito de criticar, de colocar de forma pública, olha, eu sinto que poderia ser melhor. Sim. Olha, eu sinto que peca aqui, que poderia ser melhor ali, ou que eu não concordo com as atitudes assim. A partir do momento que a gente não puder mais expressar, e aí, onde a gente vai viver? Não, mas não é outra coisa. É comum, a maioria dos processos criminais, o policial de testemunha. Aí você vai num julgamento, num juízo, que há um corporativismo, inclusive do juiz com a polícia. Aí você vai dar uma apertada a mais e o juiz não deixa você caminhar, fazer o seu negócio andar. Sim. Então, assim, é nesse sentido, inclusive, que eu estou tecendo os elogios, que a coisa flui. Claro. Você entendeu? A coisa na verdade, ela faz o papel que ela tem que fazer. Que ela tem que fazer, exato. De ofício. Ela não está lá para agradar ninguém. É isso. Nem para desagradar. Só que acontece que tem muitas... tem a livre apreciação da muitas prova. varas que não acontece isso, você entendeu? Sim. Tem muitas varas que você vai pedir para um juiz vir depor, um delegado vir depor, uma autoridade policial, doutor, olha, eu tenho um lema para mim, doutor Sidney, seguinte,
Para mim, o advogado deveria entrar na faculdade, a primeira coisa que ele deveria aprender é o artigo 6º, inciso 3 da Lei 8.906 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Não há hierarquia entre promotor, juiz e advogado, devendo todos se respeitarem mutuamente. Exato. O advogado tem que ter coragem de exigir que suas prerrogativas sejam cumpridas. Nós chegamos em alguns lugares, nós não precisamos de autoridade prévia para entrar em qualquer sala. Só que é claro que a educação nos faz primeiro agendarmos alguma coisa, porque nós não estamos para beligerância, nós estamos para composição e diálogo. Vamos se colocar no lugar do outro, né? Também se alguém empatia, chegar no seu não escritório, empatia, chegar no seu escritório sem avisar, você tá no meio de uma linha de raciocínio, pô, não é desagradável? Já aconteceu. Entendeu? Comigo, provavelmente com Então, eu acho que ele tem que se também colocar no lugar dele também, né? Tá desesperado. Imagine o juiz tá lá, se todo mundo chegar sem avisar, sem nada. Sim, vai só, tem que ter bom senso. Né? Seria uma bagunça, né? Só não podemos deixar que as nossas prerrogativas sejam aviltadas, né? Exato. Sim, exato. É isso que eu falo. Não podemos abrir precedente para isso. É isso que eu falo. Nós falamos aqui num podcast recente que cada vez que uma prerrogativa é violada e essa mesma é violada novamente por essa autoridade, o advogado não fala nada, e a próxima de novo, vira um costume. Sim. Vira um costume. E aí essa prerrogativa, ela cai ao esquecimento. Sim, por quê? Porque os advogados não se importam, aquela autoridade está acostumada a violar e ninguém fala nada, e para ele virou norma que aquela prerrogativa não está mais em vigor. Na verdade, moral. Vai achar que a conduta que viola é normal, né? É assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é. Olha, certa feita estava fazendo um debate, estava na fase final, e acontece que havia um laudo de um exame radiográfico que não veio para os autos. Eu, preliminarmente, não vou citar o nome do magistrado, por uma questão de ética, tudo, mas, bom, enfim. Eu comecei preliminarmente dizendo que havia um laudo que era, inclusive, negativo para resíduo de pólvora, então não era, e ele teria feito o exame, não constatou. Deixei isso bem claro nas preliminares do debate, para que o magistrado tomasse providências e para evitar uma possível nulidade. Ele começou a mandar várias pessoas que estavam na sala de audiências para ligar para a delegacia, para procurar no cartório. Foi uma loucura quando eu falava. Quando eu cheguei a 9 minutos falando, ele disse assim a mim: doutor, se o senhor continuar falando, a sua colega não vai poder falar. E ela estava por um outro réu. Só que essa minha colega, que por sinal foi até minha aluna, ela escreve muito bem, mas morre de medo de falar em público. E ela pegou e falou assim: não, doutor, não tem problema nenhum, porque eu vou reiterar tudo que o doutor Douglas está falando aqui, eu vou reiterar. E ela escapou assim. Eu estava terminando a minha fala, só que ele chegou para mim, me interrompeu e disse o seguinte a mim: doutor, se o senhor não parar de falar, sua colega não vai conseguir falar nada, porque não vai dar tempo. Eu falei: excelência, com todo o respeito, a minha colega vai ter o mesmo tempo que eu tenho. Não, doutor, aqui não. Eu falei: aqui e no território nacional todo, doutor. Excelência, o senhor está sob a égide do Código de Processo Penal, assim como eu e como qualquer operador do direito. Certo? Falei. Falei. A colega, os olhos quase que saltaram a órbita ocular, porque ela sentiu que o magistrado não gostou nem um pouco do que eu falei. Mas eu ia terminar, como eu estava dizendo a vocês. Só que acontece que quando ele me interrompeu, eu resolvi falar mais uns 2 ou 3 minutos. Só porque eu fiquei com vontade de fazer isso. Só porque eu sou advogado e é o meu direito. Advogado e me senti com vontade de fazer isso. E ele teve que me ouvir. E aí, bom, depois de 2, 3 minutos, eu também não sou assim tão corajoso. Zagalo diria: vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Deus do céu. E teve. Fui lá atrás. Aí eu cheguei, falei do mérito. Ao terminar, a colega está com a palavra, doutora. Ela reitero tudo que o doutor Douglas disse. Já tinha dito antes. Bom, então eu encerrei. Cadê o laudo? Ninguém encontrou o laudo. Ninguém encontrou o laudo. Nossa. Acabada a audiência, o magistrado chegou para mim e disse o seguinte: doutor, esse laudo, ele não existe. O senhor está procrastinando o feito. Nossa, o senhor estava inventando. O senhor está protelando uma decisão judicial. Isso é coisa muito séria. E tem um detalhe. Eu aposto com o senhor 99,99% de que esse laudo não existe. Te chamando de mentiroso. Falou isso pra mim, acabada a audiência, assim, encerrados os trabalhos, mas, entre aspas, embargos auriculares do mal. Esse do mal criei agora.
Porque embargos auriculares às vezes podem até servirem para alguma coisa, mas naquele caso não. Aí ele falou assim que apostava comigo. Eu virei para ele e falei assim, excelência, com todo respeito, eu não sou apostador. Outra coisa, aqui não é um cassino. Terceiro, esse laudo eu só apontei que existe e deu negativo, porque na hora que ele aparecer, vai causar uma nulidade se ele não for observado e o senhor quiser sentenciar agora, mas quem dirige o processo é o senhor. Mas eu não vou apostar nada, porque eu não vim aqui para apostar, eu vim aqui para advogar. Ele não gostou nem um pouco e falou para mim, tá bom, doutor, tá, vamos aguardar. Eu já sei quem que é, só pelo jeito. Aí tudo bem, vamos aguardar. Só pelo jeito. Vamos aguardar. Ok, vamos aguardar. Eu tive a paciência de esperar. O laudo apareceu. Apareceu. Opa! E deu negativo. Olha aí. Aí abriu-se vista para as partes falarem. O Ministério Público ficou em Alpes e a defesa teve a chance de falar. Esse defensor que aqui fala aos senhores esteve lá no fórum para verificar se esse juiz que estava substituindo ainda era ele que estava lá. Não era mais. Porque ele era o substituto. Então eu queria que tinha que ser para ele a resposta. Não serviria para outro o comentário que eu queria fazer. Porque o lado maquiavélico apareceu. Então eu fui lá e me certifiquei que era ele. E ele estava lá ainda. Era ele. Era ele e era a época em que nós despachávamos. Não éramos apenas hologramas, éramos pessoas. Sim, eu lembro. Eu lembro dessa época. Há muitos anos atrás. Aconteceu numa cidade longe daqui. Foi lá. Os jovens não sabem o que é isso. Pois é. Há 13,8 bilhões de anos depois, com a evolução, e verificado que era essa, Sua Excelência estava lá. Fiquei feliz de vê-lo. Nunca pensei que imaginei ficar feliz de vê-lo, mas fiquei. Escrevi 10 laudas. Nossa, 10 laudas. Para manifestar de um laudo. Documento, de um laudo. De um laudo. E peguei no final, coloquei assim. Esse processo me ensinou uma importante lição que nunca mais esquecerei. Ainda que haja 99,99% da chance de alguém estar mentindo de juízo para se beneficiar, não se deve de forma nenhuma descartar 0,001% dessa pessoa estar falando a verdade. Nossa. E terminei ali a coisa. Querem saber o resultado? Lógico. Condenou. Compensou, então. Agora vejam o motivo. Olha o motivo. O motivo foi que esse tipo de teste, exame risidográfico, dá um falso negativo. Aí eu lhes pergunto, colegas, pra que fazer então? Mas calma aí. Pra que se der positivo, ele tá. Não, mas agora eu vou fazer uma emenda aqui, né, para também não dizer que o judiciário pecou por completo, mas nessa primeira instância sim, porque condenou, apesar de tudo condenou, mas é claro que eu recorri. E aí o tribunal deu provimento ao recurso. Salve a segunda instância, né? A segunda instância. Ainda bem que tem segunda instância, né, gente? Graças a Deus. Um dia eu ouvi de uma advogada a seguinte pergunta. Doutor, o senhor não tem medo de prejudicar sua advocacia e seu comportamento? Comportamento meu de exercer o meu direito, de criticar e de requerer quando eu tenho que requerer. Eu falei, doutora, graças a Deus existe segunda instância. Eu não tenho medo, não. Se fizer por birra aqui, eu reformo lá. E se não der na segunda, mas tem a terceira, entendeu? E vamos embora. É complicado. Eu queria acrescentar aqui na nossa conversa um elemento. A gente fala muito, vocês são criminalistas, né? Eu sou civilista, eu estou aqui só por estar. A presunção da inocência. Eu vejo como um advogado civil, olhando de fora do jogo de vocês, né? Quando você está lá dentro do molho, você está ali e tal, tá vendo. Agora, quando você está do lado de fora, você enxerga as coisas por um outro ponto de vista. E eu vejo que a presunção de inocência dentro do direito penal é muito relativo, né? E eu queria saber dos autores, né? Vocês são os criminalistas. A presunção de inocência é um direito constitucional? Deveria ser mais respeitado do que é hoje? Há uma relativação? Essa questão de relativizar esse direito de presunção de inocência é uma evolução do direito ou é ao contrário? O direito está andando para trás, relativizando esse direito. E esse direito, ele é um direito, assim como a gente pode falar que são os direitos fundamentais ou não, onde está esse direito? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que é interessante. Por favor.
Calma. Um de cada vez. Calma, Estou cedendo a palavra ao um de nobre cada vez. Calma, colega. calma. Doutor, Por favor, tenha a bondade. presunção de inocência ela é constitucional. O doutor acabou de mencionar aqui no início do podcast, ela é constitucional. Se há uma relativização, eu entendo que há sim. Por exemplo, quando a gente acabou de discutir isso, quando o STF entende que cabe cumprimento provisório da pena a partir de condenação em segunda instância. Quando Tá? ela faz A isso, partir ela do momento, relativiza. claro que relativiza, porque se ela tá entendendo que já não tem mais presunção de inocência. E se essa Entendi. pessoa é condenada, absolvida em terceiro, lá no STF, no Sim, STJ? sim. E aí? E a inocência dele? Então, a partir do momento, por exemplo, ao meu ponto de vista, doutor, a partir do momento que, por exemplo, esse é um exemplo, tem inúmeros, N exemplos, mas esse é um exemplo. A partir do momento que ela fala que cabe cumprimento provisório da pena a partir da segunda instância, eu compreendo que ela está relativizando sim a presunção de inocência. Porque a presunção de inocência ela só acaba a partir do momento do trânsito em julgado. Trânsito em julgado, acabou. Aí não tem mais recurso, não tem mais por onde se ainda tem revisão, né? Mas Criminal, né? Sim, ainda... Deixa eu colocar mais uma pitada aqui. Pera aí. O doutor tá falando de execução Provisória. Tá falando de execução provisória era essa da terminologia pena. que usava, que usou na época do Lula? Que é a execução provisória da pena, né? Então, mas até essa questão de executar a pena antes do trânsito julgado é uma coisa. Eu quero ser um pouco mais polêmico. No direito penal, o cidadão ele é inocente desde que até que se prove o contrário. Cabe ao Ministério Público produzir provas, trazer fatos e elementos, porque ele tem a Polícia Civil, ele tem todo o aparato para trazer a culpa, né, ou o dolo do réu para que ele seja condenado, ok? Sim. Né? Então, assim, se houver dúvida, indúbio pro réu, ok? Eu percebo que hoje há um indúbio pro societate. Na dúvida, condena. Pau no réu. Né? E trazendo a presunção de inocência antes da sentença propriamente dita. É isso que eu quero escutar de vocês. Vocês entendem que hoje, num processo criminal, né, o qual o Ministério Público tem que se esforçar para apresentar a denúncia, para ter o processo penal andando, né? Vocês entendem que esse direito do réu ele tem ficado um pouco de lado, ou está de lado? O que vocês sentem no dia a dia? Porque eu sou civilista. Eu já fui criminalista um dia na minha vida, desisti dessa área há pelo menos 10 anos. Né? Eu tenho 18 anos de advocacia, há 10 anos eu não advogo mais na área criminal. Sim. E aí eu queria ver com vocês hoje, que vocês veem o ponto de vista, principalmente o doutor, né, que veio aqui para conversar com a gente, eu quero ver o teu ponto de vista. Olha, eu vou partir dos dois princípios que você colocou, que eu achei bastante interessantes e que dizem muito respeito ao direito penal, processual penal. Indúbio pro réu, caso de dúvida a favor do réu. Primeiro nós temos que entender que isso daí vale apenas enquanto você não está lidando com os crimes dolosos contra a vida, porque senão será indúbio em prol da sociedade. Né? Nós vivemos uma chuva, uma tempestade de impunidade de decorrência do tempo, da prescrição, da decadência, de uma série de institutos que existem que, de uma forma ou de outra, protegem o réu dos abusos do Estado com relação ao tempo de julgamento, mas também não podemos fechar os olhos que a violência é algo que está aí para todos verem todos os dias, e nós, não é porque nós somos criminalistas que nós não nos... Passar a mão na cabeça do... Nós também não. Nós estamos tão sujeitos quanto quaisquer outros cidadãos a sofrerem qualquer tipo de lesão. Tem um monte de maluco por aí. Eu costumo dizer que parece que nós vivemos num hospício, quem comanda é um maluco mor que administra. Certo? Eu já vi a imagem do Coringa. Mas não é, porque você pega a polícia, por exemplo, ela prende o indivíduo, certo? Ela tem todo ali o aparato, materialidade, tudo. Sim. Acontece que os relatórios que a polícia faz levam mais tempo do que o réu, do que o investigado para sair da delegacia de polícia. Ele sai antes da polícia terminar os relatórios. Quando a polícia age de ofício, por exemplo, ela tem que prestar uma série de esclarecimentos que vão tomar o tempo dela, que é precioso demais para preencher coisas como, por exemplo, o indivíduo que é usuário de droga.
O cara é pego com uma quantia, a polícia muitas vezes faz vista grossa, mas não é por falta de vontade de trabalhar. É porque ela sabe que aquele monte de burocracia não vai levar a lugar nenhum, a não ser tomar o tempo dela, que poderia estar combatendo um crime bem mais sério do que aquele que se apresenta. Então nós vivemos uma sociedade caótica mesmo. É difícil acreditar na justiça. Por exemplo, quando nós falávamos aqui da prisão na segunda instância. Bom, até então era somente quando houvesse esgotado todas as demais, certo? Até chegar no STF, a corte mais elevada do Brasil, ponto final, como disse o Dr. Sidney. Em 2016, se não me engano, Sua Excelência, o Dr. Gilmar Mendes, num caso que me parece de tráfico de drogas, ele acabou fazendo com que o indivíduo, foi confirmada uma decisão em que ele colocou que na segunda instância já poderia sim prender provisoriamente o indivíduo, porque já havia uma série de coisas que ele poderia ter convertido, inclusive o julgamento em diligência, que poderia ser produzido provas ainda, e que depois disso apenas matéria de direito que seria julgada, porque não haveria mais fatos a serem provados, uma vez que esse momento já se deu, os que fizeram, os que não fizeram, precluíram, e não tiveram mais a opção de fazê-lo. Mas o próprio Gilmar Mendes, posteriormente, veio a dizer que ele não entendia aquilo como uma súmula que viesse a se tornar vinculante. E para aqueles que não entendem bem o que é a súmula vinculante, é aquela que vincula todas as decisões dos tribunais, tem que se basear exatamente naquela decisão, por isso que se chama vinculante. Dividiu a magistratura, porque a magistratura, por um lado, houve uma celeridade maior nos processos, em virtude de já haver uma decisão naquele sentido. Então, por que eu vou me preocupar em outro tipo de fundamento se já existe um? E por outro lado, há aqueles magistrados que, por amor à toga, entenderam que ele poderia ter a livre apreciação da prova e o princípio da convicção do juiz para poder decidir se aquilo era ou não era necessário, o indivíduo ser preso ou não. O Gilmar Mendes se arrependeu disso. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, eu confesso aqui a vocês, sou um admirador dos posicionamentos dele. Eu gostava dele, ele era contra todas as decisões da corte. Essa parte... Ele contrariava todas as decisões. Essa parte ele era o voto vencido. Ele era o voto vencido no STF. Eu gostava dele por causa disso. Pois é, então nós temos mais alguma coisa em comum. Porque para mim ele é um erudito. Um erudito. E ele colocou da seguinte forma, porque ele foi inclusive procurado pelos bacharéis em direito, que essa é uma questão que talvez num próximo podcast eu espero ser convidado pelos senhores para estar aqui, ter essa conversa agradável, para a gente conversar sobre esse assunto também, né? Mas acontece assim, depois que ele tomou a decisão, o Marco Aurélio Mello ele falou, isso é inconstitucional, não tem norma penal em branco aqui nenhuma. E outra coisa importante é que o artigo 60 da Constituição Federal, ele trata exatamente das questões que são cláusulas pétreas. O próprio Sérgio Moro, na CPI, ele, juiz de direito, entre aspas, juiz de direito, na minha opinião, ele coloca aqui, por que não uma PEC, para que haja, então, a prisão na segunda instância devidamente constitucionalizada a privação da liberdade. Ocorre que Sua Excelência, a sapiência jurídica dele parece que faltou algumas aulas de direito constitucional. O artigo 60, no inciso 4, se não me engano, ele fala que os direitos fundamentais eles não podem ser alterados nem por emenda constitucional. E o artigo 5º, inciso 57, trata simplesmente da presunção da inocência. A liberdade é um bem preciosíssimo. Você não pode ficar brincando com ele a bel da política. Vai mitigar um direito... Você não pode mitigar um direito dessa natureza. Sim. Isso não sou eu quem está dizendo, nem os senhores. É a Constituição, que muita gente pensa, inclusive, que é o conjunto de leis. Não é, tá? É a lei. Inclusive, que dita a validade de todas as demais, de acordo com a teoria de Hans Kelsen e tudo mais. Tem até aquela pirâmide famosa. Certo? Todas as normas têm que se submeter aos ditames da Constituição. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, por uma questão política, tomou o entendimento de prender as pessoas na segunda instância. Foi um momento político. Foi a política quem decidiu esse tipo de coisa, e isso é uma coisa muito perigosa. Que está decidindo agora. Exatamente. Vamos falar que Só que você sabe o que aconteceu? Ele falou do que está acontecendo agora, o doutor Daniel falou disso. Sim. O que está acontecendo é um fator que nós, advogados, todos sabíamos. Que, a partir do momento que um ministro do STF descumprir uma Constituição,
a gente saberia que não existia uma instância punitiva para ele. Tem o Senado, mas o Senado é todo enrolado. E o CNJ é corporativo. E o CNJ presidido sempre por um ministro do STF. Pronto. Então, assim, mas até então os ministros respeitavam a Constituição e faziam o jogo. Só que agora escancarou uma situação lá, que é o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, que ele faz o que quer e deita e rola. Faz o que quer, o que não quer, e não tem mais quem puna ele. A primeira turma do STF é comandada pelo Alexandre de Moraes. Não tem nada que se faça com ele, porque a nossa é a ponta do jurídico lá. Sim. É o ápice do jurídico. Quem que vai fazer alguma coisa pro Alexandre de Moraes? Ninguém vai fazer. E aí, falaram que iam pegar ele pelo cabelo e arrastar ele. Só se for pelo cabelo mesmo. Mas era mentira. Viu? Então, assim, chegou num ponto que não há uma punição, não tem... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, desculpe vocês, senhores, mas é que eu fui tomado aqui por uma sensação um pouquinho de ironia, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque o Brasil hoje nunca teve tanto problema com a liberdade de expressão como tem. Hoje, qualquer coisa que você converse que esteja fora da cartilha, você sabe que a Polícia Federal faz uma visita daqui a pouco. Eu falei que ia fazer isso. Falei que a Polícia Federal pode fazer uma visita aqui para esse defensor. Toma cuidado, hein? Eles não têm nada a ver com isso. Se japonesa federal bater no meu escritório, eu conto tudo que eu sei. Conta tudo. Senão, a tua esposa, a tua filha vão responder. Sim, ela estuda na tal escola, sua esposa trabalha em tal lugar. Parece Pablo Escobar. Mas eu diria o seguinte, se eu tivesse que dar um título à Sua Excelência, o Mister, né, que você disse que era arrebatado pelos cabelos, parece que faltou um pouco de força, porque ele ficou na terra, né? Os cabelos foram, mas ele está aqui. Eu considero esse indivíduo, vou chamá-lo de indivíduo, né? Porque acho que isso não fere ninguém, né? Indivíduo. Louco. Não, eu digo que ele é um algoz do Estado Democrático de Direito do âmbito internacional. Porque ele conseguiu arrumar encrenca até com os gringos. Foi. Outra coisa... Tá famoso. Quem é ele para calar as redes sociais? Quem é ele para dizer o que eu posso dizer, o que você pode dizer, o que você pode dizer sobre a política que eu moro aqui nesse país? Que é um país miserável, apesar de ter toda essa geografia que é muito auspiciosa. Se houvesse gente de caráter mesmo, que colocasse a Constituição para funcionar e dissesse a Sua Excelência que ele não é o rei de tudo e que ninguém pode ser, que não é mecânica quântica que existe aqui, por exemplo, a superposição de partículas aqui. Não existe isso, tá? E ele não é Yves Schrödinger. Ele não é o cara que vai encontrar o gato vivo ou morto, não. Ele que tome muito cuidado com as coisas que ele fala, porque a repercussão é muito grande. Quem paga o preço das babaquices, esse termo entre aspas, somos nós. A população, em geral. Só que é o seguinte, o que os leva ao poder é a falta de educação do nosso povo. Exato. Porque nós não podemos negar que se nós temos um presidente X ou Y... Nós colocamos lá. Exatamente. Então, aí eu entro numa questão... aos senhores, eu sei que nosso tempo está curto aqui, está quase acabando. E hoje eu preciso estar cravado no horário, que eu tenho uma missão quase impossível. Mas eu queria fazer uma breve crítica, já que nós estamos falando de... começamos a falar sobre... que nós falamos... Acontece muito isso, a gente começa o assunto na primeira pergunta do nosso roteiro, já muda para outro lado. Aí a gente começou a falar sobre prisão em segunda instância, depois a gente foi para uma questão jurídico-política, inocência, política. Agora a presunção de inocência. Agora, já que nós estamos nesse bolo todo, o que eu quero fazer uma crítica ao nosso sistema jurídico, principalmente aos grandes ministros, né, do STF, é que é indicação política. Eu acho que os juízes, os ministros, deveriam ser ministros de carreira. Eu penso também assim, sabe? Eu penso isso porque a intervenção política, ela fica minimizada, não quer dizer que não vai ter. Porque a ideologia política, ela contamina todas as áreas da sociedade, desde da religiosa, mas seria menos, né? A jurídica, mas eu acho que seria um pouco mais blindado. Talvez Doutor, existam... Existe pertinência na opinião dos senhores em... Nada contra, até acho que é um bom advogado, tá? O doutor Zanin, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. E não por acaso, ele foi advogado do presidente da República. A gente sabe por que ele está lá. Ele está por lá por causa disso.
Existe Então, isso é a resposta que eu posso dar à sua questão. É isso que é a minha crítica. E você colocar uma pessoa na cadeira do STF, mas o que eu pro resto da vida dela. Cadê um notório conhecimento O que eu falei agora que o entendimento se amolda conforme o cliente? Exatamente. Por quê? Porque, opa, ele me colocou, eu devo um favor pra ele. Eu devo muito a ele. É influência. Vocês sabem que o homem mais poderoso do Brasil foi o atual ministro, como é que chama? Aquele que era deputado, senador, como é que chama? Que é do Maranhão? O Sarney? Não. Atual. Ele foi colocado como ministro do STF agora. Ele era político. Eu sei, pô, o Nunes? Não. A gente tá falando daquele fortinho. É fortinho. O Dino? Isso! Dino. Flávio Dino. O Flávio Dino, no nosso país, ele foi a pessoa mais influente, com mais poder que nós tínhamos no Brasil, era ele. Porque teve uma época na vida dele que ele estava indicado para o STF, ele era deputado licenciado e ele era o cara que cuidava da polícia onde teve o ataque lá do pessoal que foi preso de 8 de setembro. Então, assim, ele tinha vários cargos e indicado a ministro. Então, você tinha um cara que tinha muito poder e tá lá, né? Agora, a pergunta é, ter poder é uma coisa. Será que o gabarito do cara é o suficiente? A questão, você colocar uma pessoa que era político, eleito, para ser uma pessoa que vai integrar o STF. Será que as ideologias, as questões partidárias que ele tinha não vão estar presentes, talvez, nas decisões do STF? Será que isso não vai influenciar? Na minha opinião, sim. Então, ele fala que não. Se ele dissesse outra coisa, ele não poderia ser juiz. Entendeu? Ele fala que não. Então, assim, não dá para separar. Não né? dá, eu não acredito que haja como você dissociar. Tem como. Você, por exemplo, você pode ser racional, mas a neurociência diz que mesmo quando você é racional, o seu sistema todo, límbico, o teu hipotálamo, as glândulas pituitárias e todas as coisas que fazem os seus neurotransmissores funcionarem e fabricarem as emoções que você tem, sem embargo de tirarmos também a amígdala cerebral, que vai ser responsável por cortisol e adrenalina o tempo todo no seu organismo. Então, se você colocar tudo isso, não dá para você dissociar uma figura política, por mais que ela queira ser isenta devido ao cargo que ocupa, daquilo que ela tem como ideologia. Exato. Essa é a minha posição. Então, essa que eu fico triste, porque hoje nós estamos gravando isso, estou fazendo assim uma gravação transmitindo o que eu, Daniel, penso, né? Eu fico triste de a gente ter um STF politizado, um STF que tenhamos lá ministros que foram indicação política, que levaram uma carga política muito forte para dentro do STF, né? Eu fico triste com isso. Enquanto eu puder falar e eu não for censurado, eu vou falar com todo o respeito o que eu penso, né? Espero que as pessoas que vão nos assistir expressem, né, o que eles pensam, porque, assim, independentemente de qual foi o partido que colocou esses ministros lá, eu sou contra a questão política. Foi de direita que colocou lá. Não concordo. Foi de esquerda que colocou lá. Também não concordo. Entendeu? Porque o que tem que sair dessa soma, dessa equação é a política. Sim. Tem que ser de carreira, tem que ser merecedor do cargo, tem que entender, tem que respeitar a Constituição. Sim. Né? Agora, você colocar algumas questões ideológicas para relativizar direitos constitucionais fundamentais, para mim, como jurista, como hermeneuta jurídico, é uma tristeza. Olha, para mim, você conseguiu traduzir como um hermeneuta jurídico, um advogado realmente bastante eloquente no que fala, você traduziu o que a sociedade brasileira gostaria de falar e perguntar. E mais tem medo de falar. A liberdade de expressão no Brasil nunca esteve tão ameaçada como está Amanhã hoje. O japonês da Federal tá batendo no estúdio aqui, prendendo os equipamentos. Não chegaria tanto. Salva hoje se mas não chegaria tanto. Mas o que pode acontecer, mas por exemplo, o YouTube não. derrubar o vídeo, por exemplo. Por você expressar uma opinião
e eles vão falar que é uma opinião antidemocrática. Sabe qual que é o problema? Eu vejo maniqueísmo. É o seguinte, você não pode hoje concordar com uma medida que a direita toma sem necessariamente se colocar ou ser colocado do lado da esquerda. Sim. Se você fizer uma crítica à esquerda, você naturalmente está do lado da direita. Exato. Você não pode elogiar o que a direita fez que é correto e criticar algo errado que a direita fez, né? Que é errado na sua concepção. Isso, dicotomia, ou é direita ou é esquerda, você não tem meio termo. Fica uma polarização. Exato. Aqui, para dar só um desfecho nessa questão, vocês vão se recordar que havia no Brasil um lema chamado assim, na época do regime. Brasil, ame-o ou deixe-o. Não sou tão velho assim, doutor. Isso eu não lembro. Mas então eu como vetusto... Eu sou da década de 80. Eu como vetusto de 1967... Olha lá. Eu posso dizer a vocês... Era o jargão do militarismo? Era da ditadura militar. Ame ou deixe-o. Ame-o ou deixe-o. Não. Brasil. Ou deixe-o. Vai embora. Vai embora. Ou você aceita a tortura... Pede asilo aceita político. A censura, aceita o AI-5, aceita tudo isso... Ou então você vai para o Chile, vai para os Estados Unidos, vai para Cuba, Venezuela, vai para onde você quiser. Ou seja, não existe meio termo. Você tem que aceitar tudo. Um ou outro, exatamente. Você pega o pacote ou vaza. Então eu não preciso... Por que eu tenho que ser de direita? Porque eu discordo de algo da esquerda. Se a esquerda fizer algo positivo, eu vou elogiar a esquerda. Óbvio. Mas aqui nós somos a minoria com esse pensamento, doutor. Mas a minoria... Nós somos a minoria com esse pensamento. Mas lembra... O Brasil tá polarizado, o doutor acabou de falar, é verdade. O cara é igual... Ou o cara é corintiano, ele é anti-corintiano. Se o cara não for corintiano, ele odeia o Corinthians. Sim. Não tem mais meio termo. Sou simpatizante do Palmeiras, sou simpatizante do São Paulo, do Santos. Não tem isso. Tem isso. E vamos mudar de time. Agora você é Bragantino. Na política tem essa polarização. Isso é horrível. Aliás, é assim, eu vou deixar o meu pensamento. Sim. Tudo que é demais, que se leva ao ponto de fanatismo, não presta. Tudo em exagero faz mal. Não pode, não presta. Sim, religião, fanatismo em futebol, se religião, você tomar muita água, vai te fazer mal. Então, doutor, a gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais. Se o doutor Daniel permitir, eu quero ir para o encerramento. Com certeza, estamos com uns 51 minutos. Puxa vida, passou rápido, foi muito agradável. Voa, doutor, voa. Gostei demais. É legal, né, o bate-papo? Puxa vida, é muito raro ter essa oportunidade de conversar com pessoas assim tão inteligentes. A gente vai inaugurar logo aqui, já deixa aqui o nosso telespectador ciente, em primeira mão, nós vamos lançar o podcast da Abracrim. Vai ser o podcast do advogado criminalista. Parabéns, inclusive, né? O estúdio Atibaia Jardim, eles cedeu o estúdio por 1 hora semanal para a gente montar um programa da Abracrim aqui, né, doutor? Exatamente. Então, eu estou me organizando com o nosso pessoal, que a gente tem muito evento acontecendo, então estamos sobrecarregados, doutor. Sim. Mas nós vamos fazer um podcast para os criminalistas. Inclusive, vai ter uma votação sobre o nome, eu vou lançar alguns nomes depois no grupo. E eu aguardo o doutor se associar lá, que eu já te convidei, acho que no mínimo umas 8 vezes. Entendeu? Calma. Aguardo o doutor se associar e fazer parte desse time nosso. Assim que meu habeas corpus preventivo for colocado já. Olha, eu queria acrescentar aqui que a Abracrim vai ter um podcast aqui, né? Em breve, um projeto para a Abracrim. E também acrescentar que a OAB Bragança Paulista, em breve também, tem um projeto o qual o estúdio Atibaia Jardim também cedeu para a OAB de Bragança, 1 hora por semana, o qual será gravado um podcast institucional para Bragança Paulista. A OAB vai tirar do papel esse projeto, o qual eu fui lá e conversei com o nosso querido presidente Gustavo Rise, foi aceito o projeto e a gente está aí também trabalhando para colocar isso em prática. Então, além da Abracrim, nós vamos ter aí um podcast institucional da OAB Bragança Paulista. Então esperem que vai vir novidades por aí. Pensa, doutor, os criminalistas vão ter um programa próprio, semanal, de 1 hora. Nós já temos uma live. Você já assistiu a nossa live? Nós já temos uma live toda quinta-feira às 20 horas. Você é um assíduo espectador das lives. Pelo Instagram. E agora a gente vai fundar o nosso... Tudo isso só engrandece a advocacia. Só traz coisas boas para o advogado. Olha, para finalizar, assim, já que a gente está falando um pouquinho da Abracrim, só para finalizar, eu recebi um testemunho da doutora Vanessa, que é a nossa diretora de assuntos penitenciários e políticas criminais. Ela é lá de Amparo.
houve um evento lá em Amparo, e aí ela encontrou os criminalistas, aí foi convidar 2 colegas a se associarem. E as colegas, isso assim me deixou assim muito feliz, e assim eu vejo que estamos no caminho certo. As 2 colegas falaram assim: nós já vimos o movimento da Abracrim na região, pelas redes sociais, adoramos, nós já nos associamos, tá? Eu nunca me senti, nunca tive sentimento tão grande de pertencimento quanto eu estou tendo agora, que os criminalistas estão sendo vistos e representados. Parabéns. Cara, isso, doutor, isso aí é o que a gente buscou, foi isso, quando a gente trouxe a Abracrim. É você ser o representante daqueles que querem falar, mas que não encontram espaço. Sentimento de pertencimento, a moça falou, a doutora falou. É sensacional. Doutor, então eu gostaria já de deixar aqui o meu agradecimento a você por ter aceito o convite e ter vindo aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, tá? Aliás, já deixo aqui, doutor, o Júlio Esperandi está crescendo cada vez mais no sentido de qualidade de nosso material, dos nossos colegas, crescendo no sentido intelectual do que a gente discute aqui. Tá muito bom, doutor. Tá muito legal. Então é isso aí. Eu vou pedir 10 segundos só da atenção de vocês, só para me despedir. Eu quero primeiro dizer muito obrigado pelo convite. Eu confesso que cheguei aqui um pouquinho tímido, porque tá diante de 2 feras, assim, não é todo dia que a gente tá. Imagina. Para conversar sobre o direito não é uma coisa que dá para conversar num botequim qualquer hoje. Aquilo que nós conversamos, eu acredito que seja de crucial importância. Pode não parecer muito, sabe, doutor Sidney, como você falou, né? A gente às vezes fica meio sufocado numa bolha, porque se a gente falar tudo que a gente tem para falar, né, nós sabemos que não há tempo suficiente e as consequências também podem não ser das melhores, infelizmente. Mas eu acredito que cada tijolinho que a gente constrói em prol do direito, realmente a justiça teria que se espelhar no direito, não o direito na justiça, como você bem disse. O dia que a sociedade se conscientizar que os advogados criminalistas defendem a sociedade em última análise, eles mudarão a visão, assim como você é um civilista, mas tem experiência na área criminal, sabe do que eu estou falando, do que o doutor falou. Então, finalizando, muito obrigado mesmo de coração de ter te dar a honra de participar desse podcast. Obrigado. Bem, eu que agradeço, quero fazer meu agradecimento público aqui. Agradeço imensamente ter aceito vir aqui gravar conosco. É um prazer e ter uma pessoa de tanto conhecimento, né, de uma bagagem do direito, uma pessoa que a gente conheceu e tivemos uma conexão já de primeira, isso é importante pra gente. É verdade. Né? Foi de imediato. Foi de imediato. Agradecer mesmo por estar disposto a dividir o conhecimento, porque a gente pensa muito que quem divide, multiplica. Né? Eu diria que nós compartilhamos o conhecimento. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E para você que ficou até aqui, nesse podcast, que é um podcast jurídico, não se esqueça de você dar aquele like nesse vídeo, se inscrever e mandar o link desse vídeo para o teu coleguinha. Vamos fazer o Júlio Esperandi chegar mais longe. Um grande abraço e até a próxima.